Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. O futebol, do ponto de vista narrativo, tem tudo para ser absolutamente extraordinário. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a melhor equipa do Campeonato da Cultura Popular, graças a estes pontas de lança, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral. E, na ausência do Pedro Buxeri Mendes, temos connosco a Susana Romana, que é uma mestre da revienga radiofónica. Portanto, faz ali uma fintinha. As pessoas olham e eu estou sempre lá. Exato. Não conseguem fugir. A correr o campo todo. Deve haver um termo técnico para isso que eu não conheço. Esta semana não temos qualquer hipótese e, portanto, temos Campeonato do Mundo de Futebol. A bola começou a rolar. É assim que se faz, não é, Bruno? Há coisa de uma semana. O esférico. Para quem não sabe, Portugal estreou-se esta quarta-feira contra o Congo. Não correu bem. Depende da perspectiva. Claro. Da perspectiva do Congo foi bastante ok. Exato. Marcaram pela primeira vez. É verdade. E nós aqui estamos reunidos para falarmos sobre a quantidade de cultura pop que há no meio disto tudo. Há muita. Susana Romana, vamos começar por ti. Eu estou a contar, e é por isso que estás neste programa, que tu viste o jogo da seleção e que o viste... quer dizer, eu não sei, quero saber. Tu vês estas coisas como se fosse... É o regresso da nova temporada da série favorita e tu estás... ansiosamente à espera. 4 anos à espera. Ainda que depois não acabe bem cada episódio. Pois, que foi como aconteceu. Foi um episódio, por acaso, um bocadinho aborrecido. Pois, é verdade. Eu tenho uma questão em relação ao futebol que irrita muito as pessoas, mas cada um é como é. Que é... mas olha, faz bem, porque como estás no lugar do Pedro Buxeri Mendes... isso, são os vapores de Pedro Buxeri Mendes. Exato. Que é, eu adoro histórias à roda de futebol, o que às vezes dá às pessoas a ilusão de que eu percebo do desporto, porque eu sei quem é quem, sei as histórias antigas, sei coisas de Saltilho, aliás, ótimo podcast do Observador, essas coisas todas eu devoro. Tu aprecias essas... Aprecio essas coisas. O jogo em si, eu acho relativamente aborrecido. Ok. Mas eu também admito que eu não tenho um conhecimento futebolista que me permita perceber algumas subtilezas de jogo. Eu consigo perceber um jogo de futebol que está a ser obviamente muito bom ou obviamente muito mau. Alguém que veja futebol ao meu lado consegue se topar bem que eu não percebo assim tanto do jogo quanto isso. Por isso eu vi o jogo como eu vejo os jogos quase todos, que é enquanto faço outras coisas. E quando ouço o relato acelerar... Ok, percebo. Levanto a cara. Ontem não acelerou muito o relato, portanto... Mas essa é uma perspectiva pessoal. E tu achas que a seleção nacional, quando chega a esta altura de europeus e campeonatos do mundo, há uma relação especial, quase como o fã da estrela pop, que é muito dedicado e depois tem a camisola e depois... Sentes essa vibração no ar? Sim. Aliás, como se Taylor Swift viesse outra vez ao Estado da Luz? É um bocado isso. Há muitas pessoas que comparam que quando as pessoas gozam com isso ao concerto da Taylor Swift com uma roupa específica e a fazer determinados géneros rituais específicos, nós fazemos isso com o futebol desde sempre. O metro, para quem não sabe, esta quarta-feira, à hora de ponta em Lisboa, estava à pinha com gente em direção ao Terreiro do Paço. Exatamente. E mesmo pessoas que lá está, que se calhar não ligam muito a futebol, que se calhar não percebem muito de futebol. O jogo entre Cabo Verde e Espanha, eu estava em viagem, por isso estive a ouvir o relato na RDP África e no intervalo... Olha que eu digo uma coisa, para quem não liga muito a futebol, estava... não era eu que ia conduzir. E durante o intervalo entrevistaram algumas personalidades que estavam a assistir ao jogo, incluindo uma cantora cabo-verdiana que eu não decorei o nome porque, vou ser muito honesta, não sabia quem era, e ela falou muito entusiasmada, estou a adorar, não sei o quê, e já agora, está quanto? Perguntou ela. Portanto, há muitas pessoas que estão a ver os jogos, mas não estão bem a ver os jogos, estão nesta festa, e isso a mim pessoalmente não me incomoda. Eu acho isso bonito, estes momentos de comunhão e de algazarra. Quer dizer que com derrotas da seleção, resultados menos positivos, etc., também não te vais abaixo como quando nós vemos o último episódio dos Sopranos e de repente não há mais. Mas isso lá está, é uma questão pessoal. O futebol não consegue impactar em mim com o de bem de mal que isso tem. Tipo, há pessoas que têm recordações incríveis se termos quando ganhámos o Euro 2016, eu fiquei contente, fui ao Marquês, não está no top 10 dias mais importantes da minha vida sequer. Portanto, eu para o bom e para o mau eu não tenho essa relação assim tão entusiasta. Agora eu perguntava-te qual é o top 10. Não vou perguntar. Tenho aqui um papel. Exato. Maria Ramos Silva,
Não sei como é que estás depois do jogo desta quarta-feira. Cá estamos todos, não é? Existindo, não é? Existindo. A Maria tem a sua crença muito particular na seleção, vive as coisas de uma forma muito particular. O que é que te parece? Vivemos a seleção nestas provas como vivemos um Bad Bunny no Estádio da Luz? Olha, eu neste caso de arranque, eu na verdade não vi nenhum nem outro. Assim, Foste capaz de... Não, porque estava ali a trabalhar e, portanto, também não quis ali depositá-lo ao grande... Maria, mas tu sabes que, em querendo, nós temos trabalho para 27 horas por dia. Portanto... Certo. Não, mas por acaso quis seguir assim com mais distanciamento. Ok, muito bem. Porque, de facto, há aqui uma... Também já não vais para Nova e depois é complicado. Sim, a pessoa não se pode enervar muito com isto. E é só o primeiro, vamos lá ter alguma calma, não é? Basta lembrar aquela campanha, lá está, de 2016 que a Susana lembrava, foi ali um histórico de empates, não é? Até à vitória final, portanto... É verdade. Who knows? Quer dizer, o futebol tem esta coisa histórica de ser o chamado ópio do povo, não é? Acho que é mais ou menos um dado comum. E depois a seleção, se quiseres, é aquele... até pode ser aquele estupefaciente de má qualidade que nos estão a vender e que nós vamos consumir à mesma. Porque a realidade é essa, não é? Há ali uma assinatura quase por decreto que faz parte e, portanto, mesmo que tu queiras afastar-te, às tantas é um vírus que está muito entranhado e só tens ali uma alternativa que também existe, muito por cá, que é o anti-seleção extremo. E também há essa personagem, não é? Sim. E acho que isto vai para além até de criticar e é uma personagem individualmente. Que muitas vezes faz questão de se manifestar. Sim, se é vivido também com a mesma intensidade e brio. Portanto, há ali quase um extremar de posições que também faz parte deste jogo entre apoiar e desapoiar. Não é? Isso é interessante, porque pegando outra vez no exemplo do Bad Bunny, também foi uma coisa que aconteceu com esse caso específico e acontece noutros, que é há 60 mil pessoas em vezes 2 noites a ver um artista. E ao que se segue depois uma série de comentários a dizer este tipo não canta nada, isto não presta. Portanto, há esse tipo de hate que é um bocadinho semelhante, não é? Sim, são os grandes acontecimentos, não é? Os grandes eventos que de facto têm essa capacidade polarizadora. Eu pessoalmente acho que seria extraordinário de poderes ter um grande encontro de um jogo de futebol com, lá está, olha, um Bad Bunny no intervalo ou no final ou antes, o que seja. Portanto, acho que aí seria interessante. E aliás, ele esteve numa grande prova desportiva este ano, não é? É a Super americana, Bowl, portanto, exatamente. É grande. Eu pessoalmente, na relação com a seleção, eu acho que provavelmente também tombei, não é? Sou vítima deste vírus que nós acolhemos com até algum carinho. Nunca estou muito interessada até estar muito interessada, se é que me entendes. Ou seja, começo sempre com este distanciamento precoce. Depois, se a coisa vai avançando, vou ficando... Aí já ninguém para. E, portanto, em 2016, ao contrário da Susana, eu que comecei, como sempre, com... assim, uma descrença moderada, acabei completamente histérica para ser acompanhar o autocarro no seu trajeto infindável desde não sei de onde é que vieram, sei que acabaram na Alameda e portanto às tantas de facto és criança de novo e achas aquilo uma coisa espetacular e na verdade é só um triunfo futebolístico e o mundo no dia a seguir vai ficar igual, não é? E vamos continuar a ter guerras e pessoas em Zaragata, mas de facto há ali um momento de comunhão que já vai sendo muito raro em termos completamente fragmentados e, portanto, nós, na verdade, se calhar estamos resumidos à droga, mas olha, é a droga que temos e assim vamos estando. Bruno Vieira Amaral, queria saber da tua vivência tens esta... Qual é o teu espírito face à seleção, face a estes eventos, face a estes momentos? Não, eu vou distinguir o meu espírito em relação à seleção e a estes eventos. Duas coisas diferentes. Imensa desculpa. Porque eu cresci, apesar do primeiro Mundial de que me lembro ser o de 86, em que Portugal participou, depois de ter participado apenas 20 anos antes, em 66, para mim o Mundial não precisava ter Portugal à mistura. Eu não ligo o Mundial à seleção portuguesa. E aliás, quando a seleção portuguesa está presente, e nos últimos anos tem estado sempre presente, até atrapalha um pouco. É porque te obriga a apoiar, lá está. Parece que o Mundial é a seleção, e depois quando a seleção sai... já não podes estar a torcer por Marrocos descansada ou o que for. Ou pelo bom futebol, simplesmente. Não é? Porque quem joga melhor. Eu vou-vos contar, isto é uma confissão que tenho de fazer. Ontem, depois do jogo que Portugal empatou contra o Congo, houve um grande jogo que foi o Inglaterra-Croácia. É verdade. E eu estava a ver aquilo, eu estava a pensar para mim, estou agora porque finalmente... é que eu não sou inglês, não é? Não, agora também isso foi o segundo pensamento. Não, agora estou a ver aqui um grande jogo, mas ainda estava aziado com o resultado de Portugal. Ou seja, um jogo de que eu teria desfrutado enormemente se Portugal
olha, ainda não tivesse jogado, por exemplo, ou não estivesse no Mundial, ficou completamente manchado por aquela sombra do empate de Portugal. Ou seja, um 4-2 entre a Inglaterra e a Croácia, duas boas equipas. A Inglaterra jogou muito bem, a Croácia jogou menos bem, mas também deu boa réplica, como se costuma dizer, gostaste desta. Muito bem. A verdade é que eu estava a ver aquilo e disse, pá, empatámos com o Congo. É que Portugal estraga o seu jogo e o jogo dos outros. Depois Não, é é isto, não é? isso, percebes? Então eu refugio-me nas minhas memórias do Mundial de 90, do Mundial de 94. 98 também. O de 98 ainda, mas aqueles dois... Estas provas também têm esse lado muito pop, são muito nostálgicas, não é? São muito nostálgicas. Memória. T-shirts com os logotipos antigos, até a Zara Kids tem agora uma linha toda, eu quero uma com o Naranjito, desesperadamente. Dá aqui o meu filho, eu agora quando há uns meses estive no México, trouxe uma t-shirt do México 86 Claro. para o meu filho, que ele usa, não sei se com muito orgulho, Que ele usa todos os dias. Por sentido de dever para com o pai, com a nostalgia do pai. Mas olha, se for a segunda hipótese também é muito bem. Só lhe fica bem. Eu espero que seja a segunda hipótese. Mas a verdade é que a presença da seleção portuguesa corta aqui um bocado a fruição plena do que é um Mundial. Muito bem. Diz-me uma coisa que eu queria saber de ti, que é, personalizando e falando em estrelas pop, que as seleções também têm, o futebol também tem, como é óbvio, algumas das maiores do mundo. Uma delas, Cristiano Ronaldo. Futebolismos à parte, críticas técnico-táticas, não contem comigo. Não vamos fazer isso. Quando o Ronaldo decidir, ou alguém decidir por ele, que ele já não tem lugar, ou ele sai da seleção, ou seja o que for, isto porquê? Porque eu olho para ele como uma grande estrela pop, ou talvez a única. Nós vamos ficar sem uma grande estrela pop, um grande protagonista nesta grande narrativa que é a seleção nacional. Isso depois vai influenciar não só a seleção, mas a nossa relação com a equipa? Vai influenciar sobretudo a forma como os adeptos, os fãs de futebol do resto do mundo olham para a seleção portuguesa. Para o bem ou para o mal? Para o mal. Para o mal. Eu não vou fazer também aqui uma análise desportiva. Não, há outros programas das atuais capacidades do Cristiano Ronaldo. O facto é que o Cristiano Ronaldo é um fenómeno como nunca tivemos no nosso desporto, na nossa sociedade. Sim. Nunca tivemos um português tão famoso em todo o mundo, claro. Uma verdadeira estrela. E dificilmente teremos outro deste nível. Muito mais famoso que o seu próprio país. Uma pessoa quando viaja e diz que é de Portugal, gritam sempre ele é mais famoso que a Madeira. Sim. É uma brincadeira. É uma coisa, ainda ontem, antes do jogo, entrevistaram diversos adeptos de outros países latino-americanos, vindos de outros lugares, da Austrália, que foram ver o jogo para ver... Sim, e muitos latinos, até porque o jogo foi no Texas, não é? Portanto... Sim, e para ver o Ronaldo. Era o que eles queriam ver. Pronto, viram? Até foi fácil vê-lo, porque ele esteve quase sempre no mesmo sítio. Era fácil perceber onde é que ele estava. Mas é um fenómeno como nunca houve no desporto. Eu acho que nem o Beckham, na altura dele, apesar de ter um grande... ser muito, como é que se diz? Transversal, não é? Sim. É isso. Em português funciona melhor. Aquilo que ele chama no Reino Unido um tesouro nacional. É património, eu acho que se tornou património da humanidade. Toda a gente reconhece. E continua muito bem parecido. Mesmo quem não conhece o futebol, de países que não ligam ao futebol, Exato. sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Portanto, isso... Eu acho que, quer dizer, saindo do Ronaldo, nós não vamos ter isso, acho eu, durante muitos anos. E faz falta, faz diferença ter um... Faz diferença... Não quero dizer que tenha de ter este nível de estrelato, porque isto é estratosférico, não é? Mas alguém que se destaque evidentemente. Faz diferença, desde logo, para a própria visibilidade, o cachê da Seleção Nacional, da Federação Portuguesa de Futebol. Porque, quer dizer... É como um festival em que há cabeças de cartaz, não é? Não tens, quando tu falas em estrelas, nós temos outras estrelas pop. Comparar o Ronaldo com qualquer outro jogador da seleção portuguesa, por muito que alguns tenham estilo e que alguns até façam publicidade, é comparar o sol com uma lâmpada de 40 watts. Como é que se chama aquele moço que agora está aí nos Mupis? É o Vitinha. O Vitinha. Pois. Não...
E isto não tem nada a ver com a qualidade Sim, futebolística, com o reconhecimento. Provavelmente muitos adeptos, ou quase todos os adeptos de futebol sabem quem é o Vitinha, mas o Ronaldo está de facto num planeta à parte. Tanto quanto eu sei da informação que me foi dita ontem, ontem, esse tipo de frase. a diferença de cachê que a seleção portuguesa cobra por um jogo amigável em relação ao Cristiano Ronaldo jogar ou não jogar é de 1 milhão de euros. Meus amigos, ficamos com esta informação milionária no final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e esta semana com a número 10 da linha de Sintra, Susana Romana. Exatamente. Estamos a falar de bola, do Mundial e de cultura pop. Susana Romana, disseste-me tu, antes deste programa, que é, como sempre, extraordinariamente bem preparado, que foste grupo do Mundial no Itália 90. É o primeiro que eu me lembro de acompanhar assim, com um bocadinho mais noção do que é que era. Que, entretanto, nem por isso. E o que gostas é estas histórias em volta do futebol. Sim, quem me tira um bom documentário de futebol, um bom Welcome to Wrexham, quem me tira essas coisas, tira-me tudo. Isso é o que me interessa. Mas o que é que tem o futebol? O futebol, do ponto de vista narrativo, tem tudo para ser absolutamente extraordinário. Mesmo o à volta, há personagens muito marcantes, há estes jogos, sobretudo nestas fases finais de mundiais, em que é o tudo ou nada, cada jogo é o fim do mundo a acontecer. É um drama de uma intensidade. É um desporto coletivo, ou seja, há várias personagens. Não é? Eu gosto muito nos Jogos Olímpicos ver desportos individuais, mas o tipo de storytelling é um bocadinho diferente, porque é um homem ou uma mulher contra tudo. Ali é um desporto de equipa, ou seja, há subtilezas depois de quem é que desempenha que papel. Tem sempre que haver um vilão, de alguma maneira. Aliás, o Cristiano Ronaldo, em termos de meme de internet, é muito comparado pelos nossos adversários a Homelander, o vilão do The Boys. Há muitos memes a tecer comparações entre o Cristiano Ronaldo e o Homelander. Porque no futebol o herói pode ser o vilão em muito pouco tempo, não é? Pode virar completamente. E depende, obviamente, da perspectiva para a qual tu estás a olhar. Se Cristiano Ronaldo marcar 2 golos no próximo jogo, vai voltar a ser o herói. Claro, e já vimos isso acontecer N vezes, e se calhar vamos ver mais, porque eu continuo a ter para mim que este não é o último Mundial do Ronaldo. Acho que enquanto não lhe partir as 2 pernas de vez, acho que ele lá estará. Porque basta ele querer ir que vai, portanto, eu não ponho as mãos no fogo de que este seja o último Mundial do Ronaldo. E do ponto de vista de contar uma história, o futebol é incrível. O que se passa dentro do campo, o que se passa fora, o que tem consequências de um lado para o outro. Mesmo a própria final do Euro 2016, do ponto de vista de se eu tivesse que criar um guião, é absolutamente extraordinário. O nosso jogador estrela sai lesionado, pôs-lhe uma traça /borboleta, depende de como quiser interpretar. Quem marca o gol da vitória é um jogador que, quando entrou em campo, o meu marido, adepto do Sporting Braga, clube no qual Éder jogava na altura, diz: entrou o Bidon. E de repente é o Bidon que marca. E não tinha jogado ainda, não tinha jogado 1 minuto nesse europeu. Tudo enquanto é impossível guionar isso. Tudo aquilo é incrível. Tudo aquilo é absolutamente incrível. Não serias capaz de escrever uma... não, porque ia achar demasiado espertinho também, percebes? Ia ser ridicularizado. Sim, é tipo, isso é demasiado, A mais B igual a C. E o futebol pode-se dar esse luxo. Aliás, o que às vezes povos que não ligam tanto a futebol, como por exemplo os americanos, que é o exemplo clássico, claro, não seja porque agora é lá que está a ser o Mundial, e que há aquela velha história de que eles não percebem o encanto de um 0-0, de um jogo que pode ficar 0-0. É porque eles não são capazes, porque não cresceram com aquele desporto, eu compreendo, eles não são capazes de olhar para o drama que aquilo tem, de o que eu gosto no futebol é o quão injusto o futebol pode ser. Às vezes tu seres a melhor equipa, sim, ótimo, mas às vezes não. Repara, tu tens às vezes o não quer dizer nada. O Andrés Escobar, que foi assassinado em 94 por ter dado uma fifa no jogo. Quer dizer, quando chegou a Medellín, o que é isto de perder com os Estados Unidos? Lá está, com aqueles tipos que não ligam nada a futebol. Nós temos histórias dos anos 90 à margem dos Alvares que são absolutamente estonteantes. Sim, a parte do carisma à volta. O Maradona era um jogador extraordinário, ninguém põe isso em causa, mas parte do carisma à volta do Maradona vem, ele é uma personagem incrível. Tudo à volta daquele homem é uma história maravilhosa. Essa questão do Mundial de 90, o Itália 90, não terá tanto a ver com o Mundial em si, mas com a idade que tu tinhas? O meu pai não liga extraordinariamente a futebol, portanto eu nunca tive a coisa de ver futebol com o meu legado. Pai. Sim. E o primeiro que eu me lembro de estar sozinho em casa, a não perceber grande parte do que estava a passar, de eu estar sozinho em casa a ver jogos de futebol e de repente perceber o encanto que está a ver 2 seleções que eu não sabia que existiam até há um quarto de hora. Vem disso. O futebol, o storytelling em torno do futebol põe-te muito depressa a torcer por alguém.
Eu não sou capaz de ver um jogo de futebol sem estar a torcer por uma equipa, mesmo que quando eu começo a ver o jogo eu não tenho um preferido, mas alguns acontece qualquer coisa, Vai acontecer. é que me faz olhar para um como um vilão, sim. Mas É impossível ver futebol de outra maneira, acho eu. Acho que isso acontece, aliás, acontece até mais nos desportos aos quais eu não ligo nenhuma e dou por mim a ver, por exemplo, golfe. Sim. Não ligo grande coisa, mas se tiver, às vezes vejo quando é aqueles torneios mais importantes. E ficas a ver. Fica a ver. Muito bem. E depois acabo por estar a torcer Claro. por algum, escolho um, porque de outra forma, como é que tu vais Como é que aceitar E a maneira como tu escolhes é muito humana, muitas vezes. Às vezes tem porque só... gostas da pinta daquele tipo. Gostas das Exatamente. calças dele. O carisma continua a ter muito impacto em quem é que tu vais escolher e em quem é que não vais escolher. Eu adoro ver um jogo de futebol em que ganha o underdog. E perguntas-me, contra Portugal? Às vezes também. Eu adoro um jogo de Portugal em que ganha, eu adoro um jogo em que ganha o underdog. Maria Ramos Silva, falar em calças, o Mundial, eu não sei se o Mundial Calções, neste caso. aqui está num nível superior, mas, aliás, e fica aqui para os nossos ouvintes a recomendação, tu falaste sobre este aspecto que vamos discutir aqui num teu outro extraordinário programa que se chama Do Avesso, portanto vão lá procurar. Sobre roupas, não é? Sobre jogadores de futebol e moda, e como os jogadores... E não só futebol, neste caso Perceba, nos interessa o futebol, especificamente, sim, mas como... que são cada vez mais ditam cada vez mais tendências e fazem parte das as marcas trabalham com os jogadores porque são estrelas pop. O Mundial é um destes momentos em que pode influenciar modas e ditar tendências? Sim, porque há aqui uma camada extra que os atletas de facto hoje são ícones de estilo absoluto por variedíssimas razões. Uma delas é porque tem à partida ali também uma folha de serviço extraordinária, que é essa virtude atlética. Tem não o corpo? É o corpo, pronto. E esse físico e essa capacidade técnica, desportiva, é à partida logo uma vantagem em relação a outras celebridades que depois podem entrar ali em terrenos mais Há bocado falavam do Beckham, conturbados. terá sido ele o ponto de viragem desta coisa? Também, mas é muito interessante porque, por exemplo, o Beckham e até a sua mulher, que é uma presença, não é, daquele grupo das famosas WEGs que há 20 anos marcava o Mundial, é uma figura que vem do tempo em que os jogadores eram também já de facto grandes estrelas, mas o momento que tu tinhas de análise, observação, até de convivência com aquelas pessoas em termos de ecrã, era quando as vias entrar, a sair do treino, dos jogos, quer dizer, caçar um autógrafo. Não havia muito mais momentos, pronto, vias nos jornais quando aparecia no dia a seguir, mas tu hoje tens uma coisa chamada redes sociais, em que estas pessoas controlam a história, conseguem identificar em tempo real o que é que vestiram, o que é que não vestiram, o que é que calçaram. E, portanto, abre-se aqui, obviamente, uma E com uma milhões porta... e milhões de seguidores. O Mourinho esgotou há pouco tempo uma camisola da Adidas com a qual ele E estava... acabou de fazer uma muito- campanha para uma marca italiana, quer dizer, estas pessoas são Que ícones não é, absolutos. atenção, que não é o maior exemplo de... Sim, mas... Certo, mas há ali qualquer coisa que de facto, Claro. não é? Seja o número de seguidores, seja porque de facto procuras uma personalidade mais carismática, mais assim, mais assado. E isto é transversal, não é? De facto, desde o golfe, a Fórmula 1, o ténis, a forma como a máquina hoje está montada e como de facto tem várias categorias é muito extraordinária. E depois aqui tens um outro plano, não é? Falávamos da moda, nós hoje temos uma tendência absoluta da moda em segunda mão e vintage, já de facto esse garimpo de peças antigas, não é? De camisolas que foram usadas, a camisola do Maradona, a camisola do Beckenbauer. E tenho a isso ideia tudo. que a camisola de futebol nunca esteve tanto Estão na moda não é? e se usa hoje incorporado no estilo do dia-a-dia, sem o preconceito que havia anteriormente. E depois tens de facto aqui ainda um outro campeonato que é muito interessante para mim, é tu teres grandes nomes da moda a criarem, neste caso para as seleções. Por exemplo, a equipa francesa tem um equipamento assinado pelo Jacques Mus, que é só um dos tipos com mais hype da grande moda dos nossos dias e, portanto, de facto atingiu um nível de sofisticação e de interesse extraordinário, não é por acaso quando o Cristiano Ronaldo aparece na praia com uns óculos XPTO, nós queremos saber que marca é, quanto é que custa, onde é que se compra, não é? E tudo isso faz parte deste campo, obviamente. Bruno Vieira Amaral, por falar em estilo, tu usas esta expressão que eu gosto muito, que é One Hit Wonders, e que um campeonato do mundo pode ser um palco de One Hit Wonders, mas aqui não estamos a falar de canções. Não estamos a falar de canções, estamos a falar E de de momentos. jogadores, E de momentos de também, momentos, não é? de golos. Nós lembramos de coisas, por exemplo, há pouco estavam a falar de 90, em 94, tu vais sempre lembrar-te do penalti falhado do Baggio. Baggio, Não é? Baggio. É que não te lembras de mais nada, mas Exato. lembras-te É verdade. São momentos e por vezes são jogadores. Eu começo, Calma, fico calma. emocionado quando me lembro. Eu estava aqui a pensar na equipa dos Estados Unidos de 1990.
Epá. Em 90, os Estados Unidos participaram, já não iam para aí há uns 40 Não anos. foi aquele o Alex Lala? Calma, esse é 94. Eu estava a tentar. Mas, sabes, eu estive a fazer a minha pesquisa Imagino. e encontro nomes como Paul Caligiuri, o Tony Meola, o Marcelo Balboa, o Teb Ramos. Parece um elenco dos Sopranos. Quer dizer, Mundial. Sobretudo o Tony Meola, que era o guarda-redes, parecia um tipo do futebol americano. Vou pesquisar. E fico sabes porquê? Porque eu lembro-me dos cromos da coleção que fiz nessa altura. É este com o rabo de cavalo? Isso. E Já não há jogadores galhudos. E saíram o Nos Érico anos e o Inalda. E claro que eles foram logo eliminados, perderam os 3 jogos, mas há aqui qualquer coisa que fica, percebes? Como o Conerro. Conerro era o guarda-redes da Costa Rica em 1990. Costa Rica que conseguiu passar da fase de grupos. Este homem é problemático. E tudo isto me emociona quase até às lágrimas. Eu incluo nisto o Alexei Lalas. Pronto. Em 1994, um tipo muito ruim. Que era americano. Sim, um americano que... Porque é que um americano vai jogar futebol? O que é que se passa com um americano para ir jogar futebol? O que é que eles têm na cabeça? Não é? É um marginal, é tipo um outcast, não é? Um tipo que não foi aceito pelo resto da sociedade. Gozado na escola. É ali qualquer coisa para um tipo branco nos Estados Unidos, que não é descendente de latinos, se meter no futebol. Então ele estava lá, era uma das figuras do Mundial de 94. Aliás, ele agora é comentador, dizem que faz umas tristes figuras enquanto comentador, imagino que sim. Mas há estes jogadores que depois ficam, porque os viste no Mundial. O Higuita, as exibições do Higuita, depois há outros. E depois há coisas. Há uns que só brilharam nos mundiais. Claro. Por exemplo, o Schillaci é talvez o maior exemplo. O Paulo Rossi, um bocadinho menos, apesar de ter sido campeão do mundo e melhor marcador em 82, mas o Schillaci foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo em 90 e ninguém sabia quem é que ele era, e depois disso também nunca mais ninguém voltou a saber dele. Entretanto, já morreu. Mas foram jogadores que nós associamos a um Mundial. Enquanto, claro, lembras-te do penalti do Baggio, o penalti falhado, mas a carreira do Baggio foi muito mais do que isso. Mas depois também há jogadores que foram muito bons e em clubes, mas que brilharam, tiveram o momento deles, foi no Mundial. Por exemplo, o Romário. O Romário participa em 2 Mundiais, em 90, onde joga apenas 45 minutos, no dos jogos, porque acho que tinha tido uma lesão, e depois em 94, que é o Mundial dele. É decisivo. Que é a estrela do Mundial, e depois não volta a jogar mais nenhum Mundial, com muita polémica à mistura, se ele devia ter sido ou não chamado em 98, e são coisas, essas exibições, esses momentos ficam para sempre, e os jogadores têm noção disso. Os jogadores, sei lá, como o Al Ovairan, que é um jogador da Arábia Saudita, que marca um golo em 94, creio que contra a Bélgica, um golo à Maradona, em que finta metade, ou passa por metade da equipa da Bélgica e marca um golo. Quem é que é o Al Ovairan? Não interessa. Marcou aquele golo. O Negrete, Manuel Negrete, marca um dos melhores golos da história dos campeonatos do mundo, pontapé de moinho no Mundial de 86, e vem para o Sporting. As coisas não correram bem. Mas toda a gente se lembra do gol do Negrete, e toda a gente tentava, eu lembro-me, éramos miúdos, e toda a gente tentava marcar golos de pontapé de muitos, de saltos, às vezes até no Alcatrão. Se calhar já nem o próprio conseguia reproduzir o seu próprio gol que fará. É daquelas coisas que acontece, e se acontecer aí num campeonato mesmo da Primeira Liga, num jogo Trofense-Aves, pronto, ok, é bom, um bom golo. Acontece no Mundial, ficas eternizado. História, claro. Susana Romana, o que também faz história, depois são momentos, às vezes há estas figuras que se destacam por outras razões. Nós já tivemos aqui este Mundial, ainda agora isto começou, que é o Vozinha. O guarda-redes de Cabo Verde, que fez um jogo extraordinário. Sim, não é? fez provavelmente o jogo da sua vida. Não. Eu acho que se calhar por ele pedia para não jogar mais no jogo do Mundial. Ele já pode ter feito exibições melhores na vida dele, mas não interessa. Mas já marcou. Mas não fez nenhuma exibição tão importante, num palco tão importante como este. Num palco em que eu calculo que também o próprio stress dos jogadores, para o bom e para o mau, o grau de nervosinho que está ali, é muito diferente, calculo eu. Mas que
isto depois transcende o futebol, é a tal história da narrativa, não é? Porque depois há aqui um lado inspirador nisto. Sim, a história do Vozinha é incrível. Ele chama-se Vozinha porque a miúda estava sempre a chamar a avó para Como é fazer que- queixas. Ele parece que foi escrito Sim. por um argumentista. Pois é, ele tem 40 anos, pronto, é mais novo do que eu, 4 anos, por isso eu não lhe estou a chamar velho, mas ele Mas tem tem 40 40 anos anos. e tem ar de ter 40 anos. Há jogadores de futebol, o Cristiano Ronaldo não parece ter 40 anos olhando Pois não. para ele, o Messi não parece ter praticamente 39. Mas sabes que o Vozinha Vozinha joga em aparece, Chaves. não é? claro. Em Chaves, quer dizer, uma pessoa aparece a idade Não, que tem. e toda a história é maravilhosa. Saiu um comunicado. Ele, pelos vistos, durante o verão, vai sempre dar aulas de vôlei a miúdos em Cabo Verde. E saiu um comunicado da Associação de Cabo Verde a dizer: olha, este verão não vai ver porque o Vozinha não pode, porque está no Mundial. Toda a história dele é absolutamente incrível. A própria maneira como ele. E mais uma vez. Eu acho que às vezes os anticorpos que muitas pessoas têm com o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo ser uma pessoa muito confiante ou muito convencida, depende de como é que tu queres construir a tua frase. O Vozinho é o oposto disso, é Exato. o tipo humilde que está ali um bocadinho quase sem saber o que é que lhe aconteceu. É o underdog, é o Rocky Exatamente. Balboa A que narrativa teve a também adora, oportunidade não da é? vida. Sim, e há um momento em que uma jornalista brasileira lhe pergunta quantos seguidores é que tinha, sabe quantos seguidores é que tinha no Instagram e quantos é que tem agora, e na altura ele tinha passado de, acho eu, para aí 50 mil para 1,5 milhão. Eu fui ver, mesmo antes de começarmos as pop-up, ele estava com mais de 13 milhões de seguidores. Para termos uma noção de escala, o Tom Brady tem 15.4. O Tom Brady é o maior jogador de futebol americano de sempre. Ou seja, já está reformado, mas foram 20 e tal anos de carreira. É o maior jogador de futebol americano de sempre. O Tom Brady tem só menos 2 milhões. Bruno Fernandes tem 11.2 milhões, estrela do Manchester United. O Vitinha, que está no PSG, tem 5.1 milhões. Pronto, o Cristiano Ronaldo tem 666 milhões. Vamos colocar isto fora. 666, que número. Sim, é um número, de facto. Senhor, é. Mas ele tem muito. Ele de repente tem mais seguidores do que jogadores estrela da seleção portuguesa, exceto o Cristiano Ronaldo. Tem quase tantos seguidores como a maior estrela de sempre de um desporto em específico. Pronto, não sei o que é que vai acontecer depois disto. Eu acho Olha, o que vai isto acontecer vai ser um fogacho, mas é que ele vai ser espero que ele convidado. aproveite. Aliás, já foi convidado. Ele chama-se Josimar Dias. Josimar porquê? O pai queria pôr-lhe o nome de Valdano. O Valdano tinha marcado o golo no Mundial de 86. Estás a ver, esta história não acaba. Ele tinha marcado, o Valdano tinha marcado 2 golos no dia antes, na véspera do Vozinha nascer. E o pai queria pôr-lhe o nome em Cabo Verde de Valdano, não deixaram no registro. E então ele escolheu o Josimar, que era o lateral direito da seleção brasileira. O Josimar ainda está vivo. É um critério como outro qualquer. Apareceu nas redes sociais a convidar o Vozinha e a família do Vozinha para irem ao aniversário dele em setembro. Ora bem. Então já está convidado. Ele disse sítio seria um grande Deixem-me gosto. só, nós temos muito pouco tempo, queria só terminar com uma coisa. Esta questão do Vozinho e das redes sociais e do sucesso tem muito a ver com uma questão que foi um apelo que foi feito em direto na Live Mode TV. Pois é. Sim. Que tem a ligação com a Cazé TV, não é? Do Brasil, portanto, e que tem transmitido muitos jogos de forma gratuita no YouTube, com apresentadores portugueses, relatos portugueses, tem gente nos Estados Unidos. Esta parte da televisão nos mundiais é das mais importantes em relação à parte da cultura pop e como isto é consumido. E reforça essa como liga popular. até ainda mais, não é? Ou seja, Mas permite está aqui a fazer alguma diferença esta Live Mode TV, não é? Sim, porque permite, lá está, quase em tempo real que surge o convite do outro lado do mundo, a não sei quem. Sendo que eu acho que isto é uma altura, estas alturas, grandes alturas de mundiais, em que de facto o ecrã, até pode ser a televisão, Sim. tem a ser feito agregador. Eu acho que deve ser dos poucos momentos em que tu deixas o verdade. telefone e vês uma multidão na rua a olhar para o mesmo sítio, ou nem sequer está a olhar, mas está ali concentrada com um propósito único, não é? Faz-me lembrar um momento em 98, precisamente num desses mundiais que nos permitiu o alívio de estar a ver descansadamente, Sim, porque Portugal não Portugal. estava lá. Não, e de facto eu percebo essa ideia, porque tu consegues estar simplesmente a desfrutar o jogo de futebol sem aquela preocupação. Acho que foi o Mundial em que vi mais jogos. Mas eu lembro De facto. perfeitamente, é engraçado, porque eu acho que o Mundial também tem esse fator, que é tu te lembrares depois de momentos paralelos da tua vida que estão associados àquilo sim, que claro. aconteceu. E eu lembro perfeitamente que foi um ano em que a casa, ainda vivia com os meus pais, obviamente, e a casa estava toda a ser pintada e criou-se uma espécie de dispositivo em que a televisão estava no centro da operação e, portanto, tinha que estar devidamente protegida Claro. para tudo poder ir sendo pitado à volta, mas tu conseguis ver os jogos. Portanto, aquilo foi uma logística absolutamente de loucos, como podes imaginar, mas acho que consegui ver todo e deve ter sido um daqueles que mais segui do princípio ao fim. Mas sim, acho que este método que é interessante da Live On, portanto, permite estar
sozinha, não é? Quer dizer, pode estar nos transportes, a caminho de chegar ao Sim. lado e vais seguindo, e de facto aquilo estás permanente, não há tempos mortos, não é? Eu acho que aquilo que te cria é que Tem não há. Tem o comentário dos espectadores. Sim, não há tem- sequer a ideia de intervalo. E não tem é? uma postura muito mais de café e de Muito descontraída, não é? Acho que o registro amigos é na mesmo praceta a certo. falar. E isso cria de facto um grau de proximidade, e sobretudo para as novas gerações, questão é que é. se terá futuro, se fará tendência, enfim, não sei. Não sei bem o que vai acontecer. Bruno, rapidamente, 30 segundos. 30. Porque tu tens, quais são as melhores canções dos mundiais? Epá, a melhor é de 1990, a de Gianna Nannini, o Un'estate italiana, É que não me o verão lembro. italiano. Ok. E quem é Tá, que mas- compôs? E quem é que compôs Mas essa tem música? letra ou é só instrumental? Não, tem letra. Un'estate italiana, o verão italiano. Ok. Quem é que compôs? Quem é que compôs? Hein? Não sei. Quem é? Giorgio Moroder. Pois é. Pumbas. Pronto, vai. Não vou falar das outras, falo só dessa. Olha, isso é melhor que vuvuzelas. Mas claro, não, no meu coração está a do México 86. El mundo unido por um balão. Muito Vão bem. ouvir. Sim, senhor. Voltamos sempre ao México, não é? Muito bem, final de mais um pop-up. Já sabem que podem escrever-nos para popup@observador.pt. Sigam-nos nas plataformas de podcast. Nós voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.